Glórias ao teu santo nome. Aleluias. Aleluias. Pela fé no Filho de Deus, nós somos vencedores. Amém? Amém? Aleluias. Com palmas, vamos adorar a Ele. Deus é fiel. Abra sua Bíblia aí no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 19. Você está meditando na palavra de Deus. Glória a Deus. Capítulo de número 19. Versículo 9. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 19, versículo 9. Diz assim, amados: ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram teus altares, mataram os teus profetas à espada, e fiquei só. Procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Repita comigo: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento.
Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Que Deus abençoe a sua palavra. Amém? Deus é maravilhoso. Queridos, o Monte Sinai, ou Monte Horebe, ele aparece algumas vezes nas Escrituras. O Monte Sinai ou Horebe é o mesmo monte. Trata-se do monte onde, primeiramente, Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, iniciando um tempo que nós chamamos da teocracia, onde Deus está no governo, onde Deus que é o rei soberano, é Ele que é o Senhor que está acima de tudo, acima de qualquer poder humano. Então Israel não precisava de um rei humano, porque o próprio Deus é que governava o seu povo. E interessante que Moisés teve o privilégio de ver o Senhor passando ali diante dele. Deus até num determinado momento cobre ali o seu rosto e ele vê o tipo de que nós chamamos de teofania, um tipo de manifestação de Deus que Moisés vê assim pelas costas, porque se ele fosse ver Deus como ele é realmente, Moisés morreria. E interessante que Deus passa diante ali de Moisés, e agora no mesmo lugar, no mesmo monte, que é o Monte Horebe, Deus está agora num tempo onde podemos dizer, um dos destaques dos profetas usados no Antigo Testamento, que é Elias, ele está tendo o privilégio também de contemplar ali o Senhor, como nós lemos aqui, a presença de Deus. Deus está se manifestando ali diante dele também no Monte Sinai. Mas eu lendo esse texto, esse texto conhecido, eu particularmente gosto muito desse livro de Reis, principalmente quando fala do profeta Elias, porque é um profeta muito usado por Deus, é um profeta que Deus usa com muita autoridade, com muito poder em milagres, tanto no que tange a saúde, até em ressurreição de mortos e até mesmo em fenômenos como chuva. Elias ora e não chora durante ali um período, e depois ele ora de novo e pela oração de Elias a chuva cai. E a Bíblia faz questão de dizer que Elias, ali em Tiago, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia vai dizer que Elias era um homem semelhante a nós. Uma outra tradução vai dizer que Elias era um ser humano como nós. Diga para o teu irmão assim: Elias era como você, sujeito às mesmas paixões, as mesmas tentações. Elias é um homem, amados, assim como nós. A Bíblia faz questão de dizer que Elias era um homem como eu e você. Está aqui em Tiago, capítulo 5. Então, quando nós lemos nas Escrituras que um homem tão usado por Deus, ele não era uma espécie de anjo, que isso não existe, um anjo, um ser celestial que encarnou, porque o único que veio do céu, que se fez carne, é Jesus. Mas Elias não, era um homem pecador, um homem sujeito às mesmas tentações, às mesmas limitações, os mesmos medos. E nós vemos claramente nesse texto que Elias está, aqui a partir do versículo 9, ele entra numa caverna. Ele está se escondendo. Você percebe que Elias está fugindo. Tudo começa com ele fugindo de Jezabel. Ele está com medo.
ele quis se afastar das pessoas, ele se afastou do seu próprio discípulo, ele está querendo ficar sozinho, ele está pensando em morrer. Elias está desanimado. Elias, podemos dizer, está até um tanto deprimido, está desanimado e sem vontade de continuar a viver. Então nós vamos perceber que realmente Elias era como nós. Porque, amados, você está feliz, porque de repente Deus te abençoou, Deus abriu as portas, Deus te deu um livramento, Deus tem abençoado você, e você fala assim: eu quero viver para sempre. E aí de repente acontece uma luta, uma adversidade na sua vida, uma crise conjugal, uma crise de repente na saúde, e você já fica desanimado. Porque quem já teve mal de saúde, amados, é muito natural você ver uma pessoa sofrendo uma enfermidade, e ela gemendo de dor, e ela já começa a falar assim: eu acho que é melhor morrer, eu acho que não vale a pena continuar vivendo. E uma pessoa às vezes que está desempregada durante muito tempo, e ela não consegue, as portas estão fechadas, já começa a vir no seu interior um desânimo, e a pessoa sente uma vontade de sumir, uma vontade de desaparecer. E, amados, a Bíblia faz questão de relatar que Elias, embora sendo um profeta, ele era um homem como nós, um homem que podia ficar deprimido, sujeito a ter medo. E aqui, amados, Elias está com medo de uma mulher chamada Jezabel. Ele entra em crise porque Jezabel havia ameaçado, dizendo que iria cortar a cabeça dele. E ele que já tinha sentenciado os profetas de Baal, ele que já tinha enfrentado tantos problemas na sua vida. Amados, todos nós temos um ponto fraco. Entenda bem, é uma área que nós somos mais sensíveis, uma área em que nós resistimos menos. Isso aí é um tanto individual. Tem gente, amados, que aguenta prova, de repente uma luta, já passou por situações, por enfermidade, e não murmurou. Mas se a pessoa passar uma crise, de repente na família, ela desespera. Tem gente que passa crise na família e vai orando, não murmura, não reclama. Mas se ela ficar sem dinheiro, ela chuta o balde, e ela fica estressada, ela fica nervosa. Tem gente assim, você já viu gente que quando está sem dinheiro briga com todo mundo? Tem gente que fica nervoso, fica entediado, então, e tem gente que tem problemas, amados, assim, com coisas como não passar numa prova, e aquilo ali desequilibra a pessoa. Eu não sei qual é o ponto fraco, uma área frágil da sua vida. Eu não sei, todos nós temos uma, O homem parece que na questão de enfermidade ele é um pouco mais frágil do que a mulher, não é verdade? O homem, se ele tiver uma febre, de repente, ou sei lá, uma dor de cabeça, ele diz: eu vou morrer. Eu vou morrer, mulher. A senha do banco, ela está ali, no armário. Ele desespera. A verdade é que todos nós temos uma área. Interessante que nós temos mania de apontar o dedo para os outros, de dizer: como é que fulano não aguenta isso? Isso aí é fácil demais. Porque você pode dizer: como é que pode Elias? Só porque uma mulher ameaçou ele está desesperado? Por quê? Amados, todos nós temos uma área. E interessante que o inimigo de nossas almas, ele é um estrategista. Ele fica estudando cada um de nós para tentar nos atacar no ponto mais frágil, o ponto em que nós podemos desesperar. E interessante que Elias está fugindo, amados, está se escondendo de todo mundo, e agora ele está numa caverna. E me chama muita atenção que Deus fala para ele assim: o que fazes aqui, Elias?
O nosso Deus, Ele vai aonde você está. Amém? Aonde você estiver, Ele vai lá. Ele está contigo. Amém, amados? Quando Ele disse assim: estarei convosco todos os dias. Jesus está contigo. Por isso você tem se mantido de pé. É porque Ele está ao seu lado. Amém? Deus está contigo. E Ele, amados, Ele começa ali, Deus começa a puxar um diálogo com Elias. E Elias começa a dar as suas explicações. Ele começa a dizer que ele é zeloso demais pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Ele diz que todo mundo abandonou a fé, a aliança, derribaram os altares, mataram os profetas. E ele diz: eu fiquei só eu, não tem mais ninguém. Todos morreram, quem não morreu desviou, e então só sobrou eu. Interessante, amados, nós temos uma mania de achar que só nós estamos passando por lutas, que a nossa luta é a pior do que a de todos. Hoje eu passei rapidamente ali na minha sogra, e a gente sempre, cada um de nós está passando luta. E a minha luta é diferente da sua, a sua é diferente da aqui do Wellington, do pastor Cacau, mas todos nós passamos um tipo de luta. E aí em dado momento minha sogra estava me dizendo assim: a gente, graças a Deus, estamos com saúde. Ela parece que viu no jornal lá umas pessoas que estavam numa fila para receber órgão, esperando alguém morrer. Tipo, preciso de um coração. Aí tem que ficar orando para alguém morrer para receber o coração da pessoa. Morrer não pode morrer de qualquer maneira, não. Tem que morrer tipo morte cerebral, não pode. Imagina só, você acha que está passando luto. De repente você, hoje ou essa semana, você diz: Deus, eu não aguento minha vida. Senhor, que vida difícil. Deus, será que não é melhor eu morrer? E você não parou para pensar, mas porque a Bíblia ela é clara em dizer, o apóstolo Pedro, ele diz isso: olha, os nossos irmãos estão passando, amados, a mesma luta, estão passando lutas como você está passando. O texto até vai dizer o seguinte: para a gente resistir firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Elias está com uma síndrome: só eu sou, só eu fiquei, só eu estou passando esta situação, é por isso que eu estou fugindo. Não existe mais ninguém passando uma luta como eu. A Bíblia está dizendo que tem muita gente passando tribulação, passando luta, passando dificuldade, e amados, você não tem nem conhecimento. Porque tem gente que, se passar uma luta desse tamanho, a pessoa grita, esperneia, reclama, fala com todo mundo. E tem gente que passa uma luta enorme, calado, não reclama. Dizem que o ovo da pata é o mais nutritivo. Quem já viu o ovo de pata? É um ovão, dizem que é um ovo super nutritivo. Você gostaria de comer um omelete de ovo de pata? Já pensou? Comer uma gemada de ovo de pata? Que coisa, hein? Eu sei que tem gente que logo embrulha o estômago. Mas dizem que por que nós consumimos mais ovo de galinha do que de pata? Porque a galinha, por mais que ela coloque um ovo pequeno, quando ela vai colocar o ovo, ela começa faz um barulho, um escândalo. Aí alguém lá dentro de casa: a galinha está botando, ela e aí olha lá. Então, mas a pata, ela coloca aquele baita ovo, amado, mas não faz barulho não, ninguém sabe. Fala para o vizinho: aprende com a pata. Porque você reclama, diz que não está aguentando, não aguenta esse
sofrimento. Meu amado, se você for comigo, igual de vez em quando eu estou indo ali no hospital do câncer, acompanhando alguém ou visitar alguém, você vê tanta coisa. Você vê tanta coisa. Você vê criança, sabe, tem doença, tem tipo de câncer que você nunca viu. E você pensou em morrer por causa de uma luta, por causa de um não. Sabe, um não que você recebeu, por causa de uma situação que, amados, você tem que enfrentar. Interessante, Elias era um homem como nós, a Bíblia está dizendo isso. Elias era como eu e você, e Deus está chamando ele aqui para uma conversa, porque ele está dizendo que só ele ficou, que todo mundo desviou, que ele está sofrendo, que estão perseguindo só ele. E aí Deus vai confrontar Elias, porque é interessante, Deus se manifesta, tá? Mostra aqui que interessante, né? Deus primeiro permite aqui que Elias veja um vento, né? Sinta um vento que fendia os montes, despedaçava as penhas. E aí a Bíblia diz que o Senhor não estava neste vento. Depois veio um terremoto, e o Senhor também não estava nesse terremoto. E depois do terremoto, um fogo, e Deus também não estava no fogo. E depois disso tudo, um cício suave. Amados, às vezes você quer ver Deus só em coisas grandiosas. Você quer ver milagres assim, grandiosos. E você acha que Deus só está presente quando tem fogo, quando tem terremoto, quando Deus está mandando um vento forte. Você tem que escutar, tem que ver barulho, movimento. Mas olha, eu quero dizer para você que Deus está trabalhando na sua vida suavemente. Passa a mão assim sobre a cabeça do seu irmão, assim, sem encostar assim. Olha, Deus está trabalhando suavemente, sem fazer barulho. Deus não te desamparou. Deus continua trabalhando. Parece, amados, que não está acontecendo nada. Você sabia que Deus trabalha tão suave, que tem hora que parece, amado, que Deus deixou a gente. Tem coisa que você está pedindo a Deus, você está pedindo a Deus, e você olha para a situação e não muda. E você quer ver um barulho. Tem hora que você está dizendo: Senhor, manda pelo menos uma nuvem do tamanho da mão de um homem, pelo menos igual aquela que o Senhor mostrou a Elias. Senhor, mostra pelo menos o dedo, então. Nem a mão você está pedindo mais. Se eu ver um dedo, eu quero ver alguma coisa. E nada. Porque, amados, tem um momento que parece que Deus, Ele faz um silêncio, sabe? Aquela calmaria. E você pensa assim: eu acho que Deus tirou folga. Eu acho que Deus me deixou. E aí, interessante, o texto vai dizer que Deus estava nessa brisa. E eu digo para você, mais uma frase que eu escrevi uma vez, que uma simples brisa de Deus tem mais poder do que um furacão do inferno. Uma brisa de Deus, amados, muda qualquer situação. Porque, amados, não as coisas acontecendo à volta. Porque tem gente que acha que Deus está presente na igreja só quando está acontecendo muita coisa, só quando de repente a igreja está muito cheia, só de repente quando um paralítico andou, um cego viu. Você só consegue ver Deus em coisas plausíveis, visíveis. Mas Deus está agindo, amados, agindo suavemente na sua vida. Deus está agindo no seu casamento. Deus está agindo, sabe, na sua vida espiritual. Deus está agindo, sabe, na sua vida financeira. Deus está no controle de tudo. Ele não te abandonou. Ele continua, amados, presente como sempre. Amém? Porque o fato de não ter terremoto não significa que Deus não esteja presente.
Uma vez Deus fez um terremoto. Paulo e Silas estavam na prisão e deu um terremoto. Aquilo ali foi um sinal de Deus. Mas isso não significa que toda vez que Deus estiver agindo, vai ter que ter terremoto. Sabe, você precisa entender isso. E aí, amados, o que acontece? Na primeira etapa, aqui no versículo 11, Deus manda Elias sair. Ele diz assim: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Tá? Deus está falando para ele sair e se colocar em posição. Interessante, amados, a primeira palavra de Deus, você vê que tem lá em Apocalipse, Deus falando da Babilônia. Ele diz assim: sai dela, povo meu. Deus, a primeira coisa que Deus quer, até quando Ele te chama para a igreja significa, sabe o que? Eclésia, chamados para fora. Deus está te chamando para você sair. Amém? A primeira ordem de Deus é: sai. Fala para o teu irmão assim: sai. Você precisa sair. Deus chamou Abraão e ele diz assim: sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Para você ser abençoado, a primeira atitude é sair. Mas não adianta você sair e não se colocar em posição. Você precisa estar na posição. Diga: eu preciso estar na posição. Tem muita gente que sai, mas não está na posição. Não se coloca na posição que Deus quer. Porque sair sem direção para fazer a coisa errada, meu amado, direção é mais importante do que velocidade. O que adianta você sair fazendo tanta coisa, mas fora da direção de Deus? Deus quer que você esteja na posição. Amém? Antes de Deus derramar fogo dos céus, uma outra ocasião que Elias orou, Elias colocou as pedras, as 12 pedras que representavam as tribos de Israel. Sabe o que Elias fez? Colocou as pedras na posição. Fala para o teu irmão: se coloca na posição, que Deus vai começar a agir na sua vida. Porque, amados, você precisa estar na posição que Deus quer. E aí Deus falou para Elias: você precisa estar na posição. E aí o que acontece? Tem um outro conselho, porque Elias está repetindo. Se você for ler aqui, versículo 14, ele está repetindo a mesma história. Toma muito cuidado, porque olha só, você pode estar caindo nesse erro, porque no versículo 10 e versículo 14, você vai perceber que Elias está repetindo a mesma coisa. Tome muito cuidado quando você, em todo lugar que você chega, você conta a mesma história. E vai chegar mais um momento que, quando você botar o pé na porta, o pessoal vai falar assim: lá vem ele, a mesma ladainha, vai contar a mesma história. Ele só está sempre reclamando que está dando ruim, que essa situação não melhora, e que isso, que aquilo. As pessoas já sabem, né? Você tem que repreender, né? Eu preciso repreender, sabe, esse vício de ficar repetindo a mesma coisa. Não, é porque a Engá faliu. Meu irmão, a Engá faliu já faz muito tempo. Só quem lembra disso, acho que é o pastor Cacau. Você fica repetindo: não, é porque tudo começou quando o Collor de Mello confiscou as cadernetas de poupança. Meu irmão, vira esse disco. O Collor já é senador, não sei quantas vezes. Vi falar que ele deu entrada lá para a ficha dele está limpa. Ele já até conseguiu, né, dizer que ele não tem culpa nenhuma. Enfim, isso aí não é problema nosso também. O fato é que você precisa virar o disco, parar de repetir a mesma coisa. O diabo quer colocar, mas na nossa vida esse sentimento: eu sou fraquinho, eu não aguento.
Meu amado, Provérbio 24 vai dizer assim: se você se mostrar fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Josué, capítulo 1, vai dizer: ser forte e corajoso. Você precisa mudar a postura que você tem diante da luta. E você parar de pensar, né, que você é o único que passa a luta. Você tem que entender o seguinte: a luta que você está passando, ela é leve e momentânea. Diga assim: a luta que eu estou passando é leve e momentânea. Mas porque essa leve e momentânea tribulação, ela vai passar. Ela sempre passa. Mas você precisa entender que você precisa mudar. Mas não é mudar as pessoas, porque mudar as pessoas é muito difícil. Mas você pode começar um milagre na sua vida mudando a si mesmo. E Deus está conversando com Elias, porque apesar de Elias ser um profeta, ser um homem de Deus, ele precisava perder esse vício de ficar achando que só ele estava vivo, que só ele estava sofrendo, que só ele estava sendo perseguido. Ele precisava mudar esse discurso. Nós precisamos falar de outras coisas. Amém? Temos que falar de outras coisas, porque senão você fica repetindo igual um mantra. Você já viu mantra? É um tipo de reza, né? Que as pessoas ficam repetindo as mesmas coisas. Se você ler na Bíblia, Deus diz que Ele não gosta dessas repetições de palavras. Sabe por quê? Porque as pessoas ficam repetindo as mesmas palavras, a mente está em outro lugar. Então, você tem que tomar cuidado com isso. E aí Deus chama a atenção dele. Deus disse para ele, dá outro conselho, no versículo 15. Primeiro Deus disse para ele: sai e põe-te em posição, né? Que seria põe-te neste monte. E aí agora Deus está dando uma outra ideia para ele. Olha só, você tem que prestar atenção no que Deus fala. Olha, disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho. Só até aí. Vai, volta ao teu caminho. Deus está dizendo para ele ir e voltar ao caminho. Ele deixou, amados, uma missão. Ele estava realizando algumas coisas para Deus. Ele estava fazendo coisas que ficaram incompletas, interminadas, coisas que não foram concluídas. E ele deixou tudo para fugir. E agora, quando ele não estava debaixo de um zimbro, ele estava no interior de uma caverna. E Deus está querendo que ele volte para concluir aquilo que ele havia iniciado. Amados, Deus gosta de pessoas que concluem as coisas. Amém? Pessoas que abandonam. Começa uma coisa, abandona. Começa uma faculdade, abandona. Começa um curso, abandona. Tudo que a pessoa começa, ela abandona. Começa uma construção, abandona. Aí, quando a pessoa olha para a vida dela, o que está acontecendo? Ela tem uma casa que ficou no alicerce. Ela tem uma faculdade que ela parou num tal período. Ela tem um curso de alguma coisa que ela fez apenas de um mês. E ela tem uma porção de coisa na vida que ela só iniciou. Até o carnê da Casas Bahia, ela pagou 2 prestações e não voltou lá mais. Ela só começa. Deus quer que você termine as coisas. Amém? Quer que você inicie e conclua as coisas. E amados, Deus tinha planos na vida de Elias para que ele fizesse ainda aqui algumas coisas muito importantes. Deus queria que ele ungisse o rei de Israel. Deus queria que ele ungisse o rei da Síria. E Deus queria que ele ungisse um profeta para ficar no lugar dele. Deus tinha pelo menos 3 coisas. E Elias deixou o caminho para agora ficar numa depressão, numa repetição de palavra. O inimigo, muitas das vezes, amado, ele tira você, sabe, da sua rota, ele tira você do seu caminho.
E aí você fica com a sua vida paralisada. Você até está num local que aparentemente é um local abençoado, tá? Porque, interessante, amado, Deus tem umas coisas muito interessantes, né? Você acha que orar, estar no monte, até mesmo estar na igreja, que só isso é importante para Deus, que Deus fica feliz, só porque você está orando, está num local onde Deus está manifestando a presença dele. Entenda bem, amados, houve um homem que ele tinha pelo menos 6.000 demônios. Jesus expulsou esses demônios da vida deste homem. Aí esse homem, quando ficou liberto, a primeira coisa que ele disse para Jesus foi o seguinte: Jesus, eu quero te seguir. Aonde você for, eu irei contigo. Mas Jesus olhou para ele e disse assim: você não vai me seguir. Você vai fazer uma coisa diferente. Você vai voltar para a tua casa. Volta, fala para o teu irmão, volta. Você vai voltar para a sua casa e vai contar o que Deus fez na sua vida. Meu irmão, antes de Deus te usar para as nações, porque esse homem queria ser, vamos dizer, um discípulo, quem sabe ali, um homem, um apóstolo, usado por Deus como os outros que já acompanhavam Jesus, mas Jesus olhou para ele e disse assim: olha, antes de você ter um cargo, antes de você andar comigo, você precisa mostrar para os seus o que eu fiz na sua vida. Porque a primeira obra que Deus vai fazer na sua vida é na sua casa, é lá entre os seus vizinhos. Os primeiros que vão ter que contemplar que você é uma nova pessoa é quem te conhecia. Por isso Deus está dizendo: volta para a tua casa. Amém? E é isso que Deus está falando para Elias: volta para o caminho, volta para realizar. Porque se deixar, mano, o homem quer ficar no monte. Sabe o que aconteceu? Jesus estava orando no monte, estava ali Pedro, Tiago e João, e aí quem aparece ali na transfiguração? Elias e Moisés. Interessante, né? Os dois aqui citados, que eu falei sobre Elias, já falei sobre Moisés, que ambos tiveram uma experiência com Deus no Monte Horebe. Agora os dois aparecem ali diante de Jesus, os dois. Aí o que os apóstolos disseram? Vamos fazer uma tenda aqui, vamos ficar aqui. Meu amado, se deixar, o crente só quer ficar aonde tem unção, aonde tem poder, Você está ali, só Deus, só quero Deus, eu quero Deus, E aí você não quer nem sair mais, mas Deus quer que você volte lá, aonde você trabalha, e seja uma pessoa diferente. Amém? Deus quer que você volte lá onde você estuda e seja uma pessoa diferente. Deus quer que você seja um marido melhor, uma esposa melhor. Deus quer que você volte. E Deus está dizendo para Elias: volta para o caminho, volta para concretizar, para finalizar aquilo que eu tenho na sua vida. Porque Deus tem coisas ainda a fazer na sua vida, e você não vai morrer enquanto essas coisas não acontecerem. Amém? Então Deus está chamando a atenção de Elias para que ele possa retomar ali a obra, retomar as coisas que ele deixou inacabadas. Meu amado, eu creio que a partir de hoje Deus vai te dar sabedoria para que você possa realizar algumas coisas que você nunca conseguiu concluir, coisas que você começa e não consegue ir adiante. Deus, Ele está te fortalecendo nessa noite, eu creio, já pela palavra, e Ele quer te dar essa unção de conclusão. Se você quer essa unção, fique de pé em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus é fiel. Que Deus possa estar te abençoando. Então, fica aí esses conselhos da palavra de Deus, que você possa fugir desse espírito de autoflagelação, de autopiedade. Se tem uma coisa mais que trava as pessoas, é a autopiedade.
bata a porta na cara da autopiedade. Quando você começar a ficar se sentindo, tadinho de mim, eu faço tudo certo, mas ninguém reconhece. Tadinho de mim, coitado de mim. Amados, você está tomando uma estrada de sofrimento e sem volta. Eu não citei aqui, mas Deus fala para Elias: Elias, tem 7.000 que eu guardei, tem 7.000 que eu conservei. Amados, sabe, o único que tem poder para conservar as coisas é Deus. Sabe por que o Márcio está aqui nessa noite? Porque Deus conservou. Amém? Olha, o único que tem a capacidade de conservar a vida de alguém é Deus. O Ângelo, ali atrás, ficou internado no CTI, fez traqueostomia, o pessoal não acreditava mais que ele pudesse voltar. Mas olha, Deus disse para Elias: Elias, eu conservei 7.000 que não se dobrou, que não beijou a Baal. Elias, você não é o único. Para com essa bobagem de achar que você é o único que sofre, é o único fiel. Eu tenho 7.000, para você ter noção. 7.000 que não está fazendo barulho, mas são 7.000 fiéis. Fiéis como você, ou talvez até mais, porque você está agindo com egoísmo, você está agindo com uma certa soberba. Elias, você pode até ser um grande profeta, mas tudo que você é, sou eu que faço em você. Se você é conhecido, sou eu que fiz você conhecido. Se as pessoas te respeitam, sou eu que fiz você ser respeitado. Mas eu tenho muita gente que está no anonimato. Tem muita gente que nem você sabe o nome dele, mas são pessoas fiéis. Tem muita gente, meu amado, fiel nessa terra. Eu sei que tem muita gente servindo de escândalo, mas tem muita gente fiel. E quem conserva em vida os fiéis é Deus. É Ele que conserva. É Ele que conserva. Nós precisamos entender isso. É Deus que conserva. É Deus que vai conservar o seu casamento. Amém? É Deus que vai conservar os seus negócios em meio à crise. É Deus que vai conservar a sua saúde, cada célula do seu corpo. É Deus que conserva. O Deus da eterna conservação, que conserva todas as coisas, até aquilo que parece que já foi perdido. Deus vai conservar. Deus vai manter você de pé. Tem muita gente com inveja, tem muita gente que quer te ver caído, tem gente, amado, que sonha em ver você quebrado, caído, humilhado, mas Deus não vai permitir, porque é Ele que conserva. E Ele disse: Elias, sou eu é que conservei, Elias, eu é que conservei. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Eu quero orar por você. Quem sabe você quer essa unção, porque, amados, tem gente querendo tirar até aquilo que Deus te deu. Tem gente querendo ver você mal. E você mesmo tem momentos que você se sente como Elias. Você tem sentido assim, uma certa aflição, uma certa sensação de que parece que só você está sofrendo. Se você quer uma oração, se aproxime do altar, quer um sinal de fé, eu quero orar por você. Se essa palavra falou no seu coração, se você quer que Deus continue conservando, ou se você entendeu, sabe que você precisa voltar, você precisa sair de algumas coisas que não podem fazer parte da vida de um crente, porque o primeiro recado, a primeira palavra que Deus deu aqui nesse texto é: sai, Elias, sai dessa situação, muda de vida, Elias.
praticar as primeiras obras, volta para o caminho, porque, amado, só existe um caminho. Deus disse: Elias, volta para o caminho, volta para Ele. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus te deu um dom, volta a exercer o dom que Deus te deu, volta a fazer as coisas para Deus, volta a ser assíduo, volta a ser comprometido com a Bíblia, volta a amar a Deus sobre todas as coisas, volta. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: volta para o caminho. Será que posso A gente não precisa ter vergonha, não, amados, porque Elias, um homem conhecido, um homem famoso como um profeta, ele estava ali sendo disciplinado por Deus, porque, meu amado, Deus é o nosso Senhor, Ele pode nos chamar a atenção quantas vezes Ele quiser. Ele é o nosso Deus, Ele é o dono da nossa vida, Ele pode nos disciplinar. a ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Era um ser humano, ele era um ser humano como você, mulher, como você, homem, um homem que tinha medo, um homem que tinha suas fraquezas, um homem que achava que Deus estava apenas em coisas que faziam barulho, ou em coisas como fogo que queimava, um homem que tinha tantos pensamentos. Mas Deus o ensinou, e Elias voltou para o caminho, e Deus te trouxe aqui nessa noite para que você voltasse para o caminho, porque nunca é tarde para o certo de Deus. Porque Deus não é Hitler. Hitler via os fracos e mandava matar. Mas Deus é aquele que fortalece os fracos. Ele ajuda, Ele dá água, Ele dá pão cozido sobre pedras. Ele sopra com uma brisa suave. Senhor Deus, estão aqui os teus filhos diante do teu altar. Oh Deus, às vezes nós até sentimos vergonha de estar no altar, porque, Senhor, quantas vezes nós falamos para nós mesmos que seríamos diferentes? Quantas vezes, Senhor, nós falamos contigo que nós não temos dúvida do caminho, daquilo que nós devemos fazer para ti, e quando nós percebemos, nós estamos caindo nos mesmos erros, estamos sentindo os mesmos medos, estamos envolvidos em circunstâncias e situações que nós já havíamos falado que não queríamos mais, não queria mais para nós. Oh Deus, o Senhor, meu Pai, mesmo assim, o Senhor mostra que, Senhor, Elias, e um homem tão ousado, também teve fraquezas. O Senhor podia mostrar na Bíblia só pessoas santas que nunca erraram, mas o Senhor faz questão de mostrar na tua palavra que são pessoas exatamente assim como eu, como Pai, como qualquer um, porque, como o apóstolo Paulo disse, eu sou o principal dos pecadores. São pessoas, meu Pai, como Pedro, que depois de andar contigo, e o Senhor disse ainda para ele: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás. E ele disse: não vou negar, Jesus. E foi exatamente como o Senhor disse. Ele negou, e mesmo assim, o Senhor não desistiu de Pedro. Mesmo assim, o Senhor continuou. Oh, meu Pai, o Senhor deu uma nova oportunidade a Pedro. Eu acredito que nessa noite o Senhor está dando uma nova oportunidade
estão aqui no teu altar. Pai, de retomar nos dons, no ofício, nos talentos que o Senhor tem dado. Oh, meu Pai, porque Elias era um ser humano como nós. Que o Senhor, meu Pai, como diz na tua palavra, o Senhor exorta, o Senhor disciplina o filho que tu ama. Porque só filho é repreendido. Nós não repreendemos as pessoas da rua, mas o nosso filho nós repreendemos. E eu vejo aqui nessa noite filhos. São teus filhos, ó Pai. São homens e mulheres que o Senhor gerou. São homens e mulheres que o Senhor tem planos maravilhosos. São homens e mulheres que o Senhor quer usar. São homens e mulheres que têm uma obra para ser completada. Tem coisas que o Senhor quer fazer nelas e através delas. São coisas grandes que o Senhor vai fazer através dessas pessoas, meu Pai. Eu creio e eu profetizo um novo tempo. Eu profetizo para a honra e glória do teu nome, um novo tempo na vida deste homem e desta mulher, para a honra e glória do nome de Jesus. Levante as suas mãos para o céu e diga: Senhor Jesus, eu tomo posse desta palavra e eu estou voltando para o caminho. Eu vou realizar tudo o que o Senhor quer fazer através da minha vida. Eu não vou fugir mais dos seus planos e da tua vontade. Diga: eis-me aqui, Senhor. Recebe a minha vida como oferta no teu altar. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga assim: meu irmão, Deus é contigo. Deus tem pra mim tudo aquilo que pedido foi. Ouvirei sua voz, te abençoarei. Uma nova história, Deus tem pra mim. Todo tempo Deus tem pra mim tudo aquilo que pedido foi. Ouvirei sua voz, te abençoarei. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração para a gente terminar. Vamos abençoar a vida de Eliette, fazendo aniversário hoje também. Amém? Pode aplaudir o Senhor pela vida dela. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Graças a Deus. Amados, nessa oração final vamos abençoar a Dona Elias, né? A Kátia pediu também uma oração por ela. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus, te agradecemos por essa noite. Pai, obrigado por estar aqui. Obrigado pela vida de cada irmão. Obrigado pela vida de cada novo convertido. Eu tenho visto teus servos que estão caminhando e a cada dia o Senhor está fortalecendo mais. Obrigado pela vida de cada visitante. Pai, obrigado, Senhor. Continue abençoando. Eu creio que ninguém absolutamente entrou por essas portas por acaso. Abençoe a Dona Elias, Pai, que o Senhor possa estar restaurando a saúde dela. Pai, nós já te agradecemos pelo milagre da vida dela, assim como nós te agradecemos pelo milagre da vida do Márcio. Pai, como é bom poder ver o teu servo, a sua família aqui, sua esposa. Pai, continue abençoando o teu filho. Pai, te agradecemos por mais um ano de vida que a Eliette, Pai, completa na tua presença. Que o Senhor esteja abençoando a tua filha, Pai. Em nome do Senhor Jesus, a unção que tu colocaste sobre a vida de Elias, coloque sobre a vida da tua filha. Comece um novo tempo
na vida da tua filha. Dê esse presente à tua filha nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe, meu Pai, teu servo Bispo Salomão, que está em viagem. Pai, ele que retorna por esses horários para o Rio de Janeiro. O Senhor esteja abençoando ele, trazendo ele na tua santa e maravilhosa paz. Continue abençoando sua família, sua casa, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe.